Boa noite, amigos. É com muita alegria que nós estamos recebendo vocês aqui nessa noite. Aqueles que estão aqui habitualmente conosco às quartas-feiras, aqueles que vieram prestigiar o evento de hoje. Alegria porque é a primeira palestra nossa aqui do mês de julho, exatamente um mês de comemoração dos 80 anos do Templo Espírita Vicente de Paulo. Então, um motivo a mais de alegria para nós, né? Como nós fazemos habitualmente, a Ivete vai fazer a leitura de uma página de Emmanuel e, em seguida, o Walter, que faz parte da nossa diretoria, vai fazer a prece de abertura. Quem serve, prossegue. Disse Jesus: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio na mais comezinha manifestação dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando sangue e carne em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Em toda oração, nos é permitido encontrar 3 momentos distintos: o de reconhecer Deus, agradecer a Deus e pedir a Deus. Então, nesse momento, aqui em nossa oração, nós reconhecemos Deus na edificação dessa casa, através de Jesus, por intermédio de nossos irmãos espirituais, principalmente Vicente de Paulo, que certamente nos orientou e nos deu sustentações para os trabalhos a serem enfrentados. E nós agradecemos a nossa irmã Avelina Maria de Jesus por ter cedido as suas forças, o espaço físico, o seu amor, nesta semente que há 80 anos se iniciou e que floresceu e que certamente muitos frutos foram produzidos. E também, Senhor, nós vos pedimos que outros 80 anos certamente virão, cheio de amor, cheio de paz, para preencher os corações daqueles que certamente buscam essa casa, na certeza do encontro, do amparo, da proteção e do alívio. Que Jesus nos ampare e nos proteja por todo sempre, que assim seja. Nós gostamos de ironizar com relação às
às crianças, né, aos bem jovens, aqueles que a gente brinca e fala que eles acreditam que quando vai ao supermercado e pega uma latinha de milho, que o milho já nasce, já surge ali dentro da latinha, que não sabe de onde vem. Mas nós adultos também, muitas vezes, nos pegamos em situações muito semelhantes. Por exemplo, a gente participa de uma casa como essa e de repente não paramos para refletir que existe uma história, que isso não surgiu da forma que a gente encontra hoje, né? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco da história da nossa casa, justamente para que a gente possa honrar aqueles que vieram antes de nós, sermos gratos a eles, porque não fossem eles, nós não teríamos essa casa abençoada de estudo e de trabalho. Então, para isso, nós estamos recebendo aqui hoje 3 meninos da mocidade, Felipe Salomão, a Josiane e o Marcos Faleiros. Passamos então a palavra para eles. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que nós estamos os 3 aqui, não na condição de testemunhas oculares da história, né? Mas somos aqueles que estamos aqui há algum tempo, por isso conhecemos alguns dados referentes ao Vicente de Paulo. O Altinho, na prece dele, falou sobre mais 80 anos. Tenho certeza que eu estarei aqui nos 80 anos que vem, como obsessor, mas estarei. Essa é a certeza que eu tenho, porque eu estava antes, 80 anos atrás. Então, estaremos aqui de novo, participando das comemorações, que por certo virão. A história do Vicente de Paulo começa com essa senhora aqui, ó, Dona Avelina Maria de Jesus. Essa é a foto dela. Ela está ali, ó, naquela parede atrás do relógio. É que a gente entra na casa e tá para cima a gente não vê, mas quando vocês passarem ali, observem, é essa senhora que se chama Avelina Maria de Jesus, que começou essa casa. E de que jeito que ela começou? Ela morava em Claraval, ela é da região de Claraval, aqui próxima de Franca, e ela precisava trabalhar e veio para a nossa cidade. Quem conta isso é o Dr. Agnello Morato, num livro que ele escreveu que se chama Subsídios para a História do Espiritismo em Franca. Ele conta, até ele troca o nome dela. Ele, ao invés de chamá-la de Avelina, ele diz que é Umbelina, mas é Avelina por causa de uma razão que eu sei, porque eu encontrei uma senhora, Dona Negrinha, que trabalhava lá no Ferrante, e ela conviveu aqui na casa, e o nome dela era Avelina. Então, o nome é Avelina Maria de Jesus mesmo. Então a Dona Avelina veio para Franca de Claraval para trabalhar como doméstica e foi trabalhar na casa do Cavaleiro Petralha. O Almir trabalha lá na instituição, né, Almir? Então é ali na Rua do Comércio, né? E o Cavaleiro Petralha tinha uma chácara que se chamava Vila Eufrásia. E nesta Vila Eufrásia eles faziam reunião mediúnica, segundo o que diz o doutor Agnello Morato. E a Dona Avelina, que tinha vindo de Claraval e que era médium, participava das reuniões. Além de trabalhar na casa como doméstica, cuidando dos afazeres da casa, ela também era médium e participava das reuniões. Isso foi por algum tempo, até que apareceu na perna dela uma ferida, uma erisipela, como se chamava, né, naquele tempo, e não tinha cura. Então, ela, enquanto lavava roupa e trabalhava lá na casa, ela foi juntando um dinheirinho e comprou estes 2 terrenos, este aqui e esse outro aí do lado. Aqui se chamava no tempo Campo das Galinhas, porque havia uma criação muito grande de galinhas aqui na região. Isso aqui era tudo deserto, era um descampado. E lá embaixo passava um córrego, né? E eu mesmo nadei pelado lá muitas vezes, viu? Escondido da família. Bem, a Dona Avelina comprou esse terreno, comprou o outro e fez a casinha dela, que é onde está a nossa cozinha hoje e que vinha até aqui, ó, mais ou menos, nessa posição aqui. Ela vinha aqui e tal, e resolveu, ela dizia, como eu não posso mais ir lá na Vila Eufrásia para participar das reuniões, vamos fazer uma reunião aqui. E ela gostava muito de Vicente de Paulo, por causa da caridade que Vicente de Paulo
praticava em Paris, enquanto ele viveu aqui, né, Luiz? Bem, aí ela ergueu aqui, na casa dela, ela recebia gente que vinha de Claraval para fazer tratamento médico em Franca, e não tinha onde ficar, então ficava com ela. Então, esta casa serviu também para amparar pessoas necessitadas, e ela viveu aqui, até que na época de 1942, como consta do livro de Atas, ela convidou uns companheiros para fundarem um centro espírita, para legalizarem a casa. E então surgiu o Templo Espírita Vicente de Paulo, no dia 30 de julho de 1942. Portanto, nós estamos fazendo 80 anos justamente no dia 30 de julho agora. Foi assim que começou a casa. E ela reuniu vários companheiros que se dedicaram aqui à casa, até que ela desencarnou por volta de 1963. E aí o senhor João Naldi, pai do Delcides, assumiu a presidência da casa e foi tocando. Mas nesse ínterim, houve o senhor Olívio Mendonça, que foi um marceneiro, que fez com os recursos dele a ampliação da casa, melhorou. Depois o senhor João Naldi também melhorou, e o Basílio Naldi ajudou na confecção dos bancos aqui da casa, enfim, foi tocando. Por volta de 1966, eu estava namorando a minha esposa, a Doroti, lá na casa da dona Menininha, e era um domingo à noite, nós estávamos vendo televisão, bateu na porta, e eu fui atender. Quem é que era? Eram os 3 Joãos que eu chamo aqui no livro: o senhor João Naldi, o senhor João Ingrácia e o senhor João Alves. Os 3 foram me procurar porque eles tinham uma reunião aqui no domingo e algumas pessoas entraram aqui no centro e disseram: nós queremos tomar conta do centro, me dê um livro de atas e me dê um livro de caixa. E eles não deram, felizmente, e foram me procurar. E agora, como é que nós fazemos? E eu fui procurar o meu irmão, que era advogado, William Salomão, e ele orientou: olha, não entrega nada não, vamos fazer tudo legalmente, vamos entrar na justiça e vamos fazer as eleições. Quando nós abrimos para as eleições, eles inscreveram naquele momento mais ou menos 600 e tantas pessoas como sócios do centro. Esse pessoal nem era espírita, nem era alfabetizado. E aí nós marcamos a eleição, e o centrinho era pequeno, o senhor João tinha feito uma reforma, tem a foto dele aqui, ó, até uma foto colorida, que depois nós precisamos ver se fica melhor assim. Deixa eu ver se eu acho ela aqui agora. É uma foto bonita, vou achar. E era um centrinho pequeno, aqui ele, ó, era uma casinha, depois vocês podem ver, uma casinha pequenininha. Quando nós marcamos a eleição, gente, juntou um povo aqui que dava a volta no quarteirão. Aí ficou aquele suspense, porque como é que vai ser e tal, e começou a contar quantos sócios havia, e o número não era suficiente para a eleição em primeira convocação. Então nós resolvemos marcar a segunda convocação para o domingo seguinte. No domingo seguinte, nós fomos procurar o juiz e falou: não tem condições de fazer lá, porque são 1.100 e tantos sócios. Para vocês fazerem uma ideia, Restinga tinha em torno de 800 sócios, a cidade inteira, 800 eleitores. Patrocínio tinha 1.000 e poucos. Nós tínhamos mais eleitores, mais votantes do que lá. Então nós pedimos para o juiz autorização para fazer a eleição lá no Pestalozzi. O doutor Novelino consentiu, e nós montamos as urnas lá. Mas eles não compareceram, boicotaram a eleição. E o juiz deu o ganho de causa para nós. Bem, aí o senhor João Ingrácia tomou conta, reformou de novo o centro e tocou até 1982. Quando em 1982, aqui, ó, havia uma cisterna, onde está o Rui nesse momento, ela afundou. E o fiscal da prefeitura veio aqui e falou: vamos embargar a eleição. Lembra disso já agora? Essa já é a nossa fase. Vamos embargar o funcionamento aí. Então estávamos a Jova, eu, o Almir, a Doroti, e nós resolvemos então assumir a casa, que estava mais ou menos precisando de que alguém assumisse, e começamos a trabalhar na reforma dessa casa aqui. E reformamos. Isso foi feito
muito sacrifício, muita luta, jantar, projeção de filme no cinema. E aqui nós temos que destacar a figura do senhor Vasti Prado, que trabalhou denodadamente, o senhor Nelson de Paulo Silveira, que arregaçaram mangas e começamos a trabalhar bazar, jantar, almoço, festa, de tudo quanto é jeito, projeção de filme. Nós alugávamos filmes e vendíamos os ingressos nas fábricas para ganhar dinheiro. E nós chegamos a vender 12 mil ingressos. Vocês imaginam o que é isso? O senhor Prado, um trabalho organizacional perfeito, né? Sem computador. Sem computador, diga-se de passagem, só na cabeça dele. Só na tabelinha. E aí conseguimos erguer, até que no dia 22 de outubro de 1989, nós inauguramos essa casa aqui. É desse jeito aqui. Esse terreno aqui nós tínhamos emprestado, cedido para o Centro Espírita Esperança e Fé, erguer aqui esse prédio que está aí. Mas eles não realizaram tudo. Então nós resolvemos pedir o prédio. Eles não puderam ceder o prédio, então uma diretoria mais recente agora comprou o prédio, liderada pelo Valtinho, pelo Zé Guilherme, pelo Cassiano, né, que era o presidente na época. Compraram o prédio, pagaram, e hoje tudo é patrimônio de novo do Templo Espírita Vicente de Paulo. Com a inauguração em 1989, nós demos início a muitas atividades, e eu quero dizer para vocês que estamos aqui cumprindo essa tarefa que nos foi incumbida agora pelo plano espiritual, porque se não fosse pelo plano espiritual, nós não estaríamos aqui, evidentemente, né? Foi como Paulo disse ao rei Agripa, né? Você é rei porque Deus quer, porque se Deus não quisesse, você não era rei. É assim que nós estamos aqui porque Deus permite, senão nós não estaríamos aqui. Depois de um trabalho de inauguração aqui, em 1990, havia em Franca a Sociedade Francana de Estudos Espíritas, liderada pelo Dr. Eliseu, pelo Humberto Spina, pelo Valdir Paludeto, pelo Roberto Mamede. Eles tinham comprado lá no aeroporto 7 terrenos. E eles verificaram que eles não tinham condições de dar seguimento ao que eles queriam. Então eles vieram e propuseram para nós que o Templo Espírita Vicente de Paulo fizesse a fusão com eles, para dar seguimento ao que eles queriam lá. Nós aceitamos e ficamos com a condição de que continuasse, permanecesse o nome do Templo Espírita Vicente de Paulo, porque nós já tínhamos até CNPJ, e que tudo passasse a pertencer ao Vicente de Paulo. Eles concordaram, e lá nós começamos no Aeroporto 3, em 1990, a construir o núcleo assistencial Avelina Maria de Jesus, que está lá, 1.300 metros quadrados de construção, com casa da sopa, com centro espírita, com escola, com dentista, com médico, com farmácia, enfim. Construímos um prédio que foi inaugurado no dia 26 de março de 1996. Primeiro nós fizemos o centro espírita, depois fizemos a casa da sopa e depois fizemos o prédio da escolinha, que está lá, funcionando, com o centro de convivência do idoso e do núcleo de convivência do idoso também. Esse é um trabalho do Valtinho, do Zé Guilherme e do Cassiano. Está lá funcionando. Nós estamos atendendo hoje 150 idosos que vão lá fazer curso de tudo quanto é tipo possível. Eles fazem lá de ginástica, curso de desenho, de arte, enfim, punhado de curso que nós temos lá. E temos também a convivência entre eles, mais 50. Esse trabalho é feito porque visa promover o ambiente dos idosos naquela região. Temos também lá a sopa na segunda, na quinta e no sábado, e temos ainda os cursos de corte e costura, cabeleireiro, desenho de sobrancelha, manicure, funcionam lá todo dia. Esse é o trabalho da nossa casa, e é o que eu queria contar. Encerrando e passando a palavra para a Jo, eu quero contar uma história para vocês. A dona Avelina contava, e quem me contou isso foi a dona Negrinha, que houve um dia que eles tinham reunião aqui e não tinha luz elétrica naquele tempo aqui na casa, era por lamparina. E ela disse para o pessoal: hoje não vai ter reunião porque não tem dinheiro para comprar querosene. Eu estou sem dinheiro, não tem como comprar o querosene para as lamparinas.
Muitos daqui não sabem o que é lamparina, né? Lamparina é um artefato de lata onde se punha querosene e uma mecha de algodão. Aquilo acendia e ficava ali enquanto durava o querosene, clareava o pessoal. E ela disse: hoje não vai dar para fazer reunião, mas nós vamos fazer uma prece. E quando eles fizeram a prece, gente, choveu moeda. Isso é contado pela dona Negrinha. Com as moedas, eles foram à venda, naquele tempo não chamava supermercado, chamava venda, compraram o querosene e fizeram a venda. Para vocês verem quem é esse espírito, Avelina Maria de Jesus. Uma humilde lavadeira, que com o seu esforço, com a sua renúncia, e a página hoje falou de servir, ela nos serviu. E nós temos que levar a nossa prece a ela. O Valtinho foi muito feliz em lembrar dela, porque nós temos que agradecer a ela. Se estamos aqui nesta casa, devemos a ela. Teve coragem de lavar roupas para lavar a nossa alma. Muito obrigado. Boa noite, gente. Aí quando o Wilson me convocou para a mesa, né? Eu falei: gente, estava evitando ficar velha, fiquei, né? Aí quando alguém fala assim, os meninos aí, já falei, ó, confirmou. Mas nada melhor do que ter história, não é? Né? Então, quando alguém vem brincando comigo, né, o tempo está passando, então, a gente está colecionando experiências. E cada experiência é melhor que a outra, né? O Zé Eurípides mandou para a gente no grupo, porque olha que maravilha que existe o WhatsApp hoje, né? E mandou para a gente no grupo um vídeo com a palestra do Newton Banchart, né? Aí tava lá, nós tudo novinho, né? Tá, o Almir novinha, Doroti novinha, né? 89. Então, olha que beleza, né? Então, quando a gente olha e percebe que houve uma trajetória tão intensa e tão boa, a gente realmente só tem que agradecer. Agradecer, né? Reconhecer que Deus amparou essa caminhada, né? E pedir para que mais anos realmente aconteçam. Comecei pensando, gente, em falar do movimento espírita. O que é movimento? O que a gente chama movimento? Né? É só porque a gente dá instruções sobre a doutrina espírita, ou só porque a gente lê, estuda? Não. A ideia de movimento é justamente a ideia de ação, a ideia de que algo está acontecendo com um motivo. E é muito importante a gente pensar que existe um movimento espírita. Tem hora que algumas pessoas falam assim para mim: mas lá no centro o pessoal começa a ir, aí depois não vai mais, aí fica um tempo, fica 1 ano, fica 2 anos, fica 6 meses, 10... Não, gente, isso não é importante. O importante é o movimento, né? Porque desse movimento, alguns movimentos internos vão acontecer. Algumas pessoas ficaram conosco um período curto de tempo objetivo, mas ficaram conosco um imenso período dentro das próprias vidas. Elas transformaram as vidas delas passando por aqui. Tenho certeza que Marcos e Felipe lembram de muitos dos nossos companheiros que hoje estão em outras searas, mas que ao passarem, né, pelos nossos caminhos, aprenderam muito. E foi assim, né, nesse movimento, que nós chegamos aqui no Vicente Paulo. Não sei se vocês sabem como é que funciona, né, Centro Espírita, mas Centro Espírita é uma instituição como outra. Né? Então é uma instituição com poder, com liderança, com modus operandi. Então tem gente que quer fazer uma coisa, tem gente que quer fazer alguma outra. E Almir e eu, né? E mais um grande amigo que era o Marcinho, né? Que já passou a trabalhar do outro lado da trincheira, né? A gente estava saindo da Mocidade Espírita.
O que é a Mocidade Espírita? A Mocidade Espírita é um grupo de jovens cheio de vontade, cheio de planos, que quer reformar o mundo. A gente queria implantar a reforma íntima já, né? E a gente estava lá, né? Queria fazer algumas coisas, mas no nosso centro materno não dava, porque já tinha liderança lá, fazendo uma porção de coisas, a gente queria fazer outras, e a gente estava ali, aí de repente, né, o Felipe, a Doroti olharam para a gente e falaram: venham, crianças, venham, né? A gente está tendo que assumir um centro que está passando por algumas dificuldades, venham conosco, que lá vocês vão poder fazer tudo o que vocês quiserem. Falar isso para alguém que tem 20 anos, o que é isso, gente? É dar milho para bode, né? Aí nós viemos e trouxemos muito da Mocidade para cá, e aí quando eu vi lá na diretoria, né, que no filme mostra a diretoria, né? Doroti presidente, Almir vice-presidente, Josiane secretária, né? Quando eu vi aquela primeira diretoria, eu falei: gente, como a gente aprendeu? Porque se a gente realmente soubesse o que era para fazer, talvez a gente não tivesse assumido, né? Porque a gente era muito novo. E foi toda essa trajetória de construção física, né, que essa diretoria fez, né, e ficou se estendendo muito tempo, porque era uma construção física, mas principalmente a construção moral. Tem muitas histórias para contar, mas a que eu gosto mais de contar era da nossa reunião de quarta-feira, né? Reunião de quarta-feira, a Luciana está até fazendo assim, né, porque era bom demais. Nossa reunião de quarta-feira, que até hoje é, né, o carro-chefe daqui, né, nossa reunião, ela funcionava aqui com adultos, e durante 10 anos, gente, o mesmo tema que os adultos estudavam aqui, nós estudávamos com as crianças. O mesmo tema. Isso foi uma, não vou falar revolução, porque não é tanto, mas foi tão inovador naquele momento, que vários outros centros passaram a fazer isso. Por quê? Com criança você pode falar tudo, desde que você faça uma adequação de linguagem, né? E foi isso que Neiva, também junto, outras pessoas que estavam ali conosco, conseguiram fazer com as crianças. Então foi um período muito interessante, porque os pais saíam conversando com a criança sobre o que tinham estudado naquele dia, né? E essa foi uma possibilidade que o Vicente Paulo trouxe para a gente. Porque o que é o centro? E eu volto no movimento. O centro, ele deve oportunizar todas as atividades que a doutrina espírita valoriza. Então tem que ter estudo, Vicente Paulo tem muitos grupos de estudo, tem que ter atuação social. A atuação social acontece aqui nessa casa, mas acontece lá no Núcleo Avelina Maria de Jesus também. Tem que ter acompanhamento e instrução mediúnica, e nós temos vários grupos também de instrução mediúnica. E o que eu acho mais importante, né, e falei, isso eu não posso deixar de falar, o Templo Espírita Vicente Paulo, ele oportuniza o olhar de todas as doutrinas que tem dentro da doutrina, tá? Então, ele é uma abertura de pensamento. Porque se tem uma coisa que Kardec fez questão de deixar muito claro, é que a gente tem que abrir, né? A gente tem que estar aí, né, totalmente olhando os novos conhecimentos que estão surgindo. E o Vicente Paulo é uma casa assim, é uma casa que tem muitos olhares, e cada olhar, com certeza, faz com que ele continue crescendo como ele cresce nesse tempo todo que a gente está. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. É com muita alegria que nós retornamos aqui na reunião de quarta-feira para este bate-papo, para essa conversa amiga, para essa troca de ideias, né? Eu não tenho muito o que falar do Vicente Paulo porque eu cheguei um pouco tarde aqui. Na verdade, essa fase primeira eu não peguei
aqui, infelizmente. Gostaria de ter participado, mas não tive essa oportunidade. Eu cheguei aqui no Vicente Paula por volta de 1988, 89, quando essa casa já estava sendo inaugurada, né? O novo prédio estava sendo inaugurado. Então eu perdi aí 40 anos da história de Vicente Paulo, né? Se eu vivi os últimos 40 aqui na casa, os 40 iniciais eu perdi, infelizmente, né? Mas desde 1968, quando eu me tornei espírita, que eu vim de família católica, né? Desde 68 eu já entrosei com o Felipe Salomão, a gente passou a ter uma amizade muito firme, muito sincera, né? E coincidentemente, a primeira palestra espírita que eu assisti foi lá numa reunião lá do Judas Iscariotes com o senhor Agenor Santiago, uma reunião mediúnica, e a primeira palestra que eu assisti foi do Felipe Salomão, no ano de 1968, lá no Centro Espírita, lá na Fundação Espírita Judas Iscariotes, né? E como eu já tinha conhecimento com o Felipe, lá no antigo IETC, Ginásio do Estado, né? Ele fazia o curso clássico, eu fazia o científico na mesma época, né? A gente já tinha um conhecimento de amizade e passamos a partir daquele dia a nos entrosar mais, a nos comunicar mais, e a partir de 69 nós já fizemos o primeiro movimento espírita, né? Você falou em movimento, eu me lembrei, o movimento dos Centros Espíritas de Franca. Nós começamos em 1969, já um trabalho feito lá na Fundação Pestalozzi, né? Eu me vinculei há muitos anos com o culto de assistência espírita Alberto Ferrante, o senhor Albertinho Ferrante, uma pessoa maravilhosa que me ensinou muitas coisas, né? Me deu um amparo espiritual muito grande. Ele tinha muita amizade com o Chico, e a gente de vez em quando visitava o Chico lá, tinha essa oportunidade de trocar ideias, de conversar com esse grande missionário que foi o Chico Xavier. Mas efetivamente aqui na casa nós começamos em 1998, quando iniciamos o trabalho aqui, a convite do Felipe, que nós chamamos de fluidoterapia, um trabalho que nós iniciamos nas quintas-feiras, né? Tinham vários grupos trabalhando na casa, e nós juntamos esses grupos todos para fazer um trabalho só, que era o trabalho de fluidoterapia, para atender as pessoas que tinham seus problemas, né? Problemas mediúnicos, problemas de depressão, problemas de qualquer natureza. E o centro ofereceu a essas pessoas uma oportunidade para que elas pudessem se redimir das suas dificuldades, né? Criando esse trabalho de fluidoterapia que existe até hoje aqui na casa. E nessa época nós conhecemos pessoas maravilhosas, como a Josiane falou, pessoas que marcaram a nossa vida, que trouxeram os seus conhecimentos para todos nós. E nós lembramos muito do seu Adolfo Branquinho, pai da Zenaide, que era uma pessoa maravilhosa, com a qual nós tivemos uma amizade muito grande. Ele era um passista primoroso, né? O passe dele era maravilhoso, ele conseguia acalmar as pessoas com o seu magnetismo, com a sua alma de escol. Lembramos também do seu Edio Vilela, um grande companheiro e estudioso da doutrina espírita. Era uma enciclopédia ambulante. Se você tinha uma dúvida qualquer com relação a alguma escritura, era só perguntar para o seu Edio, que ele resolvia, ele trazia a solução. Se ele não soubesse no momento, ele ia pesquisar e trazia, dava a sua interferência, porque ele era um grande estudioso da doutrina espírita, né?
Tivemos oportunidade também de conviver com o Delcides Naldi por muito tempo, que foi um grande trabalhador aqui da casa, e ele, mais especificamente na área da mediunidade, ele que começou praticamente aqui os trabalhos de apometria, né, que é um trabalho de desobsessão um pouco adiantado, um pouco mais avançado, e o Naldi foi também uma figura magistral aqui, que nos trouxe muitos conhecimentos, e continua trabalhando na casa, porque de vez em quando eles mandam notícias para a gente, né? São trabalhadores que permanecem aqui, trabalhando do outro lado espiritual, porque nós sabemos que se existem trabalhadores aqui no mundo físico, os trabalhadores do mundo espiritual são muito mais numerosos, né, e muito mais intensivos do que nós que participamos aqui da casa, né? Há uns anos atrás, não me lembro bem a data, o Felipe que sabe mais, com o falecimento da Doroti, que era presidente aqui do Vicente de Paulo, eu, na qualidade de vice-presidente na época, assumi a presidência do centro e fiquei aqui durante 9 anos como presidente do centro, né, levando adiante as atividades que eram administradas aqui pela casa. Sempre tivemos aqui uma equipe muito boa de diretores, muito boa mesmo, pessoas baluartes que têm grande amor pela doutrina. Se não fosse essas equipes aqui, talvez nós não estaríamos na condição em que estamos hoje, né? Um centro bem organizado, que tem todas as suas atividades centradas no bem, né? Como a Josiane bem explicou, aqui nós temos o trabalho de estudo, o trabalho de assistência, de assistência moral, espiritual, assistência através do passe diário, né? E o Templo Espírita Vicente de Paulo, ele continua na sua tarefa de escola, hospital, né, de oficina de trabalho, dando oportunidade aos trabalhadores que querem assumir as responsabilidades da casa. Isso é uma característica aqui no nosso centro, né? Muitas pessoas chegam aqui doentes, com problemas espirituais, né, com problemas existenciais, e aqui são tratadas, curam os seus problemas, as suas doenças, e tornam-se trabalhadores da casa, e continuam conosco, participam de trabalhos, né, aqui como coordenadores já, né. Esse dia eu encontrei com uma moça aí em cima, que ela chegou aqui doente, com problemas existenciais, com depressão, falando em suicídio, né? E depois de muitos anos aqui trabalhando, hoje é coordenadora de cursos aqui na casa. Quer dizer, ela se redimiu e está trabalhando. Eu acho que essa que é a grande função do Centro Espírita, né? É dar condições a essas pessoas delas se recuperarem e se tornarem trabalhadoras, né? Servindo e prosseguindo, como nos trouxe a lição de Emmanuel na noite de hoje. Então, praticamente é isso que eu tenho que falar. Eu não tenho nenhuma história, né? A história que eu tenho é que nós podemos participar dos trabalhos aqui, podemos colaborar muito lá na construção do Avelina, né? Contamos com a ajuda de alguns políticos que nos deram verbas lá para aquela instituição, né? E eu estou me lembrando agora de uma historinha que era do Reginaldo, né? Tinha um deputado aí, amigo nosso, o Arnaldo Jardim, que ele é deputado até hoje, e ele via muito a Franca, e ainda continua vindo aí, parece que ele está trabalhando na construção de um hospital, no hospital público aqui para a cidade, né? O Arnaldo era muito amigo nosso na época, e ele conseguiu doar aqui para o centro, acho que foi 2 veículos, né? 2 veículos que eram recolhidos lá em São Paulo, por veículos
eram veículos utilizados, né, pelas repartições públicas e que se tornavam obsoletos. Eles encostavam num canto lá e doavam esses veículos para as casas assistenciais, né, para as fundações e tal. E ele conseguiu 2 veículos para nós lá. E nós fomos de São Paulo buscar esses veículos, né? Foi eu e o Felipe, nós fomos num carro nosso e levamos o Reginaldo, que frequentava a casa aqui. O Reginaldo é um mecânico, era mecânico de automóveis. E levamos o Reginaldo, você vai trazer esse carro, se ele der problema na estrada, você conserta. Você conserta o carro lá, para chegar aqui, né? E fomos assim, nós acompanhando, né? Eu sei dizer que foi duro chegar o carro aqui em Franca, né, Felipe? Mas um Galaxy velho, um Galaxy antigo, né? Gastava uma gasolina. Aí trouxemos esse carro para cá, depois fizemos uma rifa dele, né? Fizemos uma rifa dele, com o dinheiro foi colocado lá na construção, lá do Avelina, do Centro Avelina, né? Então, essa historinha que eu tenho para contar, que eu me lembro, né? E tantas outras aí de trabalhos que nós tivemos para trazer o centro até hoje, aos dias atuais. É isso aí. Houve muito político que nos ajudou mesmo, sem interesse político nenhum, porque no centro espírita a gente não faz política. Nós não indicamos nenhum político para eleger, não pedimos para ninguém votar. Pessoalmente, cada um de nós tem a sua escolha. E aqui não se fala nem pró e nem contra ninguém. A orientação que nós temos é essa. Cada um tem a sua escolha. Mas nós não pendemos nem para um nem para outro aqui dentro da casa. Nós não fazemos propaganda. Mas houve políticos que nos ajudaram muito. Políticos que nos deram não só esses carros, né, Marcos? Mas o doutor Ari Balieiro doou, através do Marcos, que era vereador na época, doou uma quantia para nós terraplenarmos lá o terreno, porque era muito grande lá. E o próprio Maurício Sandoval fez a Regina, a esposa dele, doou a areia, cimento, pedra, enfim. Que Deus abençoe esses espíritos que já estão do lado de lá e que nos ajudaram a fazer o trabalho lá. E eu quero contar um caso curioso que aconteceu conosco nessa construção. Nós tínhamos acabado a construção e tinha marcado a inauguração com a palestra do Newton Boechat. Os avisos já estavam todos, né? Você lembra dessa história? E audaciosamente nós marcamos a inauguração, porque ele podia vir naquela data, vamos marcar e tal, e mandamos fazer a pintura aqui. Quem fez foi o Vitor Carlos de Oliveira, era um pintor lá da Santa Cruz, e ele era espírita, então ele pintou, hein? Francisco de Assis. Lá do Francisco de Assis. E ele pintou a casa, tudo aqui, e agora tinha que pagar 6.000 cruzeiros naquele tempo. Nós não tínhamos um tostão, nada, absolutamente nada. Tínhamos gasto tudo com a construção. E aí, como é que nós vamos fazer agora para pagar o Vitor? Porque ele era espírita, mas também tinha necessidade dele, tinha que pagar, né? E procura daqui, pensa dali, pensa tal. Uma manhã, a Dorotia acordou e falou para mim assim: Felipe, eu tive uma inspiração, um sonho, que é para nós irmos lá no Sr. Miguel Sábio de Melo. Era o Sr. Miguelzinho lá do Curtume Progresso. Aí eu falei para ela assim: mas o Doroti, faz 2, 3 meses que nós fomos lá e pegamos dinheiro com ele para pagar outras coisas. Agora, com que cara que nós vamos chegar lá? Isso eu não sei, mas os espíritos me disseram que é para ir lá. Aí eu falei: então eu vou trabalhar, porque eu trabalhava no banco nessa época. 10h30 nós vamos para lá, na hora do almoço. Então vamos. Ela pegou o seu prato e nós fomos para lá. Chegamos lá, ele nos atendeu com todo carinho, Sr. Miguel, tal. Nós expusemos para ele: Sr. Miguel, o senhor vai desculpar, nós já viemos aqui há 3 meses atrás, o senhor nos deu uma ajuda muito substanciosa, mas é que nós mandamos pintar lá e agora tem que pagar e vai inaugurar e nós não temos dinheiro e tal. E aquela ladainha todo pedinte, né? Ele olhou para nós assim, falou: não, mas vocês não ficam preocupados não, vocês estão vendo esse cheque aí em cima da mesa? Pode pegar e levar para vocês. Era um cheque que ele recebia, porque ele era do conselho
lá da Samelo, e ele tinha recebido aquele cheque daquele mês, que era o salário dele. Aí ele falou, pode levar o cheque, eu ajudo vocês. Sabem de quanto que era o cheque? 6 mil reais. Exatamente. Quem ficou alegre foi o Vitor, que recebeu, né? Que ele não ia receber tão cedo. Então, nós pudemos pagar a pintura da casa, e aí faltava o mobiliário. Procura daqui, procura dali, faltavam umas cadeiras, que não são essas aqui, eram outras cadeiras, as cadeirinhas de plástico, simplesinha. E aí surgiu a figura do Dr. Onofre Trajano, lá do Magazine Luiza. E nós, com medo de falar para ele quanto ficavam as cadeiras, porque era um dinheiro alto e tal, ele falou, manda pôr as cadeiras lá e manda receber aqui. E foi assim que nós conseguimos chegar. Mas tanta gente boa que confiou na gente, que viu que nós estávamos trabalhando, pôr o dinheiro aqui mesmo, né? Não era que ninguém está ficando aproveitando o dinheiro da casa, não, até pondo do bolso. E eu devo dizer que o senhor Nelson Silveira pôs muito dinheiro aqui do bolso dele, porque ele era aposentado do Banco do Brasil, e quando faltava nós falávamos, senhor Nelson, está faltando dinheiro, não, põe aí, paga, depois vocês me pagam. Às vezes ia fazer a promoção ainda, daí 3, 4 meses, para depois pagar para ele, isso sem juro, sem nada, pagava, às vezes pagava, outras vezes não pagava. Naquele tempo a inflação era muito alta, então nós bolamos um plano assim, nós arrumamos 10 pessoas, nós precisávamos naquela época para pagar a laje, pagar a cobertura, pagar umas coisas aqui, nós precisávamos de 10 mil cruzeiros. Acho que era cruzeiro mesmo na época, né? 10 mil cruzeiros, vamos dizer. E evidentemente que não tinha. E uma promoção naquele tempo não dava 10 mil cruzeiros. Então, nós pensamos o seguinte, vamos arrumar 10 pessoas que deem 1.000 cruzeiros. Essas 10 pessoas nós vamos pagar com as promoções. Pedimos prazo, cada mês nós pagamos um. Então está feito. Fomos lá, arrumamos as 10 pessoas. E vou dizer para vocês com muita satisfação, os 10 nunca cobraram da gente. Nós íamos pagar, não, fica para vocês, aplicam lá. Quer dizer, assim que nós fomos conseguindo. Então, graças a Deus, pudemos fazer essa obra que aqui está e que tem como objetivo estudar a doutrina espírita, praticar a mediunidade e praticar a assistência social, que nós temos procurado fazer. Há vários grupos aqui na casa, vocês sabem, nós fazemos em julho a campanha dos cobertores, em junho, né? Maio, junho. Em dezembro nós fazemos a campanha do Natal, desde 1989. Não faltou nenhum ano. Todo ano nós temos conseguido distribuir pelo menos 300 cestas de Natal no final do ano e 150 cobertores em junho. Esse trabalho é graças a vocês, porque eu sempre disse aqui, sempre conversando com os diretores, o prédio, como disse a Josiane, é o meio de nós executarmos, mas a alma da casa somos nós. Nós somos a alma da casa. Se nós não vibrarmos com a casa, não tivermos amor pela casa, empenho pela casa, a alma não é boa, não está produzindo. E nós temos procurado fazer a nossa parte. E é isso que nós queremos que continue sempre. Os que continuarem a obra, certamente poderão encontrar aqui referências de trabalho, de organização. Nossa casa, felizmente, não deve um tostão para ninguém, só dívida moral. Pagamos todos os nossos impostos, cumprimos com os nossos deveres. O Marcos se omitiu de falar, porque ele não quis realçar a personalidade dele, mas foi ele que criou o bazar aí, que hoje dá uma fonte de renda para nós. Ele juntou com os companheiros e montou aí o bazar. Eu não sei se vocês já passaram aí, já entraram. Nosso bazar foi reformado recentemente. Nós temos uma companheira aí, a Clébia, que liderou a reforma aí. Ficou muito bonito o bazar. Passem lá para verificar. E foramente, quando o Marcos citou, companheiros que estão conosco desde a inauguração, como é o caso do Valtir Junqueira, que herdou do senhor Nelson a tesouraria e está aqui, quer dizer, já podia aposentar como tesoureiro, de tanto tempo que ele está aqui. Mas eu já falei para ele que tem uma vingança para praticar com ele. Assim que eu sair, eu vou entregar a presidência para ele, porque infelizmente está na minha mão, porque não tinha outro para assumir. Mas ele vai assumir e vai dirigir a casa, tenho certeza, com o empenho de mais de 30 anos que ele está aqui.
Ô isso, era isso que nós queríamos contar. Deixa eu só contar uma história que no decorrer que você foi contando, eu lembrei. E daí você falou, a gente fazia um monte de promoções, né? E entre elas o cinema. Eu lembrei dessa história do cinema. Até hoje é assim, você vai, sei lá, fazer um jantar para X pessoas, você faz um pouquinho a mais, porque você sabe que não vai todo mundo, né? Mas só como a gente vendia os ingressos do cinema nas fábricas de calçado e muita gente não ia ao cinema e era um valor barato, todo mundo foi ao cinema, entendeu? Então a gente ia passar lá no Odeon, né? Não no Odeon. Era no Odeon. Passou no Odeon mais. Esse era no Odeon. Aí a gente tá passando no Odeon o filme. Os deuses devem estar loucos. Aí chegou uma hora e falou, loucos somos nós. Não é os deuses. Porque não cabia tanta gente para assistir o filme. Mas no fim deu certo, né? Mas era aquela bagunça gostosa da produtividade, né? Que é muito legal. É muito legal. Do filme Vida Depois da Vida, do Raymond Moody, que era um livro, né? Eu lembro desse filme. E o filme que foi mais sucesso foi o Joelma, 23º Andar. Nós passamos o Joelma, foi lançamento em Franca, fomos nós que fizemos. E lotou o cinema, aí foi no São Luís. Aí nós alugávamos o cinema, vendíamos o ingresso e ficavam com a sobra. Mas eu estava falando da inflação, esqueci de contar a história. Contei a história. Que o pessoal emprestava o dinheiro, depois não recebia. Deixava para a gente para poder... A gente não contava com isso, mas acontecia. O Marcos comentou, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas aí a gente abriria para apenas uma pergunta, em virtude do tempo. É possível declamar uma poesia para nós? Nossa. Eu achei que tinha esquecido. Não esquece, ninguém esquece, Marcão. Nós vamos colocar então essa poesia já como sendo uma prece de encerramento, tá bom? Marcos, por favor. Eu vou tentar declamar aqui a poesia que o Newton Boechat declamou no dia da inauguração deste centro, em outubro de 1989, né? E eu espero não acontecer igual aconteceu com o vídeo lá que cortou a gravação dele, né? Eu espero não esquecer, né? Mas é uma poesia muito bonita que tem o título A Escola. Então ele diz assim: vós que viveis errando lá por fora, no caminho onde a treva impera e mora, ansiando a vida, a busca do interesse, nesse egoísmo brutal que dia a dia cresce em vossos corações, vós, almas tristes, se não vistes a luz, se a luz não vistes, almas sem fé, sem crença, sem ideal, se amais a treva, o crime, o ouro, o mal, vós que viveis errando lá por fora, onde a desgraça o negro manto arvora, entrai, a vida é curta, é tarde, entrai. Depois, maravilhados, ajoelhai ante este altar, e no peito cruzai as mãos, vendo em cada canto olhos irmãos, enquanto a vossa prece para o céu se evola, porque aqui dentro há um templo, o templo escola. Ah, não sabeis ao certo, ele redime, e apaga as manchas d'alma, e apaga o crime da noite que trazeis no coração, com reflexos de luz que as ciências dão. Não sabeis, vais entrar porque vereis o infinito poder das suas leis. Há muita luz cá dentro, é a luz das almas que lutam, que se esforçam, ansiando palmas, no mistério da conquista e da memória, sonhando o céu, a luz, o amor, a glória. As escolas pequenas são estrelas, as grandes sóis reais, sente-se ao vê-las
um clarão que alumia a estrada, celestial sabedoria. A escola é um facho, é um sol que não se esconde, é o mundo que interroga e que responde, evangelho de amor que vive aberto, é o próprio Deus. A escola é Deus por certo. Dizem que houve no Oriente um ser outrora, que sendo espiritual, fez-se homem embora, e entre os grandes das leis de então, foi sábio, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno, e era grande o maior, sendo pequeno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra, e a fé pregando, a fé que nos consola, ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que a escola é paz, é luz, é amor, é glória.